Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro. Sejam todos bem-vindos ao Momento Bom Samaritano. Vamos lá, vamos ver se vai chegar alguém para dividir a live comigo hoje, né? Vamos aí esperar, estamos no momento do acolhimento. Ô, Djalme Duraci, paz e bem. Maria Alice, paz e bem. Nós estamos aí juntos. Oi, Maria Alice. Estamos todos aí chegando. Né? Esperar um pouquinho mais de gente chegar aí para a gente poder fazer a nossa conversa, a nossa live. Maria Alice e Djalma estão dando paz e bem. Entrou um monte de gente uma vez só, peraí. Isabel, paz e bem. Não, não é Isabel não, é Fátima. Oi, Fátima, paz e bem. Rita, paz e bem. Boa tarde, Rita. Tudo tranquilo? Nós estamos aí, estamos chegando. Hoje, quarta-feira, 25 de novembro. Né? Domingo começa um tempo muito especial chamado Advento. Né? Nós vamos, pelo jeito, atravessar o Advento juntos. Né? Rita, graças a Deus, tudo bem. Amém, amém. Né? Nós estamos aí com tantos problemas, tantas dificuldades, que eu acho que é importante a gente dizer graças a Deus, tudo bem. Né? É claro que a gente sabe que nada disso tem a ver com Deus. Né? Eu vejo de vez em quando alguém querendo dizer que Deus está castigando a humanidade, alguma coisa assim. Tem nada a ver. Né? Isso é uma visão errada de Deus, mas eu acho que é importante a gente dizer que está tudo bem, graças a Deus. Né? Acho que é uma coisa que vale a pena. Né? A gente vai ter aí uma leitura hoje que tem um pouco, né, a ver com isso. Né? Quem é que chegou aí? Denise, paz e bem, Denise. Vamos aí, vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente começa. Eu não sei se vocês notaram que alguns dias eu fiz a live com um fundo diferente. Né? Ontem e anteontem. Né, deixa eu explicar para vocês aqui, eu voltei. Então, alguns dias eu farei a live lá do hospital. Né? Para eu fazer a live no hospital, tem que estar num local que não tenha gente entrando. Ou então eu faria a live de máscara, tá? Que no hospital eu fico de máscara o tempo todo. Né? Então, mas se vocês me verem logo que eu chego do hospital, chega a ter marca aqui assim. Porque a gente fica com a máscara, aquela máscara apertada. Né? Isso, é claro, está levando algumas modificações aqui na rotina da casa. Né? Mas o Ministério pediu que todos nós voltássemos, então nós voltamos. Né? Oi, Sheila, paz e bem, Sheila. Então, como eu estava falando, oi, Diane, paz e bem.
Então, como eu estava falando, o Ministério pediu que todos nós voltássemos ao hospital, estivéssemos presencialmente lá, né? Então, não estranhem, né? Se alguns dias vocês verem um fundo aqui assim diferente, é que eu estarei fazendo a live lá do hospital, tá? E se eu tiver um lugar que eu possa ficar numa sala sozinho, eu farei a live de face descoberta. Se eu em algum momento estiver num local que eu não possa ficar sozinho, não estranhe, eu farei a live de máscara, tá? Estou falando isso para ninguém se assustar, né? A gente vai fazendo as coisas dentro do que é possível, tá? Mas vamos continuar. Enquanto essa situação persistir, a gente vai fazer, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que sábado, 5h30, eu ainda não tenho o convite bonitinho, mas eu já vou fazer sábado, 5h30 da tarde, ou seja, vai ter a live das 3h30 e vai ter a live das 5h30, tá? Eu vou estar com uma live da Pastoral da Saúde, tá? Onde a gente vai ter, inclusive, a gente está fechando ainda, mas acredito que seja a presidente da Fiocruz na live para a gente discutir um pouco essa questão da vacina, dessas coisas todas, tá? Assim que eu tiver mais informação, eu vou passar para vocês, tá? Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós? Então vamos lá, peraí, deixa eu deslocar aqui um pouquinho para o lado para eu poder fazer a leitura. A gente vai improvisando o tempo todo, né, pessoal? É uma improvisação só, mas a live é assim mesmo, a live é tudo improvisado, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, serei entregues às sinagogas e postos na prisão, serei levado diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunharei vossa fé. Fazei firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Serei entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio da vossa cabeça. É permanecendo firmes na fé que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Maria Lúcia entrou. Oi, Maria Lúcia, paz e bem. Maria Lúcia fez uma saudação interessante, a graça e a paz para todos nós. Que bom, obrigado. Sabe, pessoal, essa leitura que a gente está fazendo hoje, né, é a continuação da leitura de ontem, né? Ontem ele falou, né, teremos uma série de problemas, vai ter terremoto, guerra, peste, né? E aqui ele começou falando, antes que essas coisas sejam perseguidos, né? Sabe, pessoal, essa leitura, ela tem uma coisa assim que pode causar alguma dificuldade para as pessoas, né? Ela tem algumas coisas que pode causar uma certa angústia, um certo, vamos dizer, nervosismo para algumas pessoas, né?
Precisamos da graça de Deus. Concordo, Maria Lúcia, mais que nunca. Né? Sabe, pessoal, tem algumas coisas que talvez as pessoas não entendam. Porque, por exemplo, Jesus fala assim: eles matarão alguns de vós, mas nenhum fio do seu cabelo será mexido. E aí, quando eu era garoto, ela disse: mas como não vão mexer nos fios do meu cabelo se vão me matar? Né? Sabe, pessoal, eu acho que a gente tem que entender que isso é um estilo de leitura, isso é um estilo de escrita chamado Apocalipse, um estilo apocalíptico, né? Que é o livro de João, tem o Apocalipse de Daniel, no livro de Daniel, Lucas tem um Apocalipse, é um estilo de leitura. Mas esse estilo de leitura, ele guarda, né, uma verdade. Oi, Algarte, paz e bem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É um estilo fantasioso, com símbolos enormes, fortes e tal, falando sobre uma realidade difícil. Mas ele guarda uma mensagem para a gente. Né? De vez em quando eu vejo as pessoas falando: não, porque tal símbolo quer dizer tal coisa, tal símbolo quer dizer tal outra coisa. Os símbolos de uma leitura apocalíptica provavelmente permitem várias interpretações. Né? E a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações que a gente faz, porque a gente acaba, às vezes, colocando a nossa ideologia naquela interpretação. Então eu olho e falo assim: eu quero dizer que a besta do Apocalipse é tal coisa. Aí eu fico olhando as coisas que eu posso fazer relação. Né? O problema é que esse tipo de coisa esvazia o profundo significado de uma leitura apocalíptica. Né? Por quê? Porque existe aqui uma mensagem, uma forma de entender para nós que é muito importante. Há coisas aqui que tem tudo a ver com a vida da gente hoje, nesse momento. Mas se a gente fica só pensando naquelas coisas fantásticas, a gente não nota. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que Jesus está falando que vai chegar o fim do mundo, né? Que vai ter um monte de problema. E ele fala uma coisa que é muito interessante e que às vezes a gente não presta atenção, porque ele fala assim: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Né? Isso equivale àquela outra frase que ele faz, né? Aquele que se apegar à sua vida irá perdê-la. E sabe, quando a gente olha essa frase, às vezes a gente fica tentado naquilo que eu chamo da fé fantástica, né? Da fé magnífica. Ele fala assim: é permanecendo firmes que ganhareis a vida eterna. Muitas pessoas começam a pensar nos mártires. Né? Eu vou lá, eu vou dar a minha vida por Cristo. Né? Eu deixarei que destrua o meu corpo. Eu fico profundamente impressionado. Eu não sei, eu falo para vocês sem nenhuma reserva. Eu não sei se eu sou capaz do martírio. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Tá? Agora, a gente talvez não note que permanecer firme na fé é muito mais do que o martírio. Né? A gente permanece firme na fé em situações do dia a dia. Né? Qualquer pessoa pode ser testada e permanecer firme na fé
é uma situação absolutamente difícil em muitas situações. Não é? Quando eu falo nisso, não raro as pessoas já pensam na tentação relacionada ao sexo ou a tentação relacionada ao sensual. Até porque muitas pessoas ficam insistindo que esses são os grandes pecados. Os pecados que levam as pessoas para o inferno. Né? Não estou negando que essa tentação não existe e não seja um problema na vida da gente. Mas existem várias outras tentações que são muito mais frequentes e muito mais importantes do que a gente pensa. Né? Por exemplo, aqui você vê assim, né? Vocês serão entregues até mesmo pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Né? E às vezes, para que a gente possa ter uma certa, vamos dizer, integração na sociedade, a gente fraqueja na fé. Né? Às vezes, a gente considera tantas coisas tão importantes que a gente esquece outras que são mais. Né? E, não raro, eu vejo muito, e esse ano, por exemplo, está acontecendo muito. Né? Eu vejo, por exemplo, como várias pessoas viram, aquela situação terrível daquela menina que foi violentada, era muito novinha e teve o aborto. E várias pessoas chegaram a cercar a casa da menina, cercar o hospital, chamaram ela de assassina, fizeram acontecer. Essas mesmas pessoas criaram uma confusão, foram chamar o dono do Carrefour de assassino. Tem uma série de pessoas que se declaram pró-vida, mas elas são pró-vida pelos presos, elas são pró-vida pelos mendigos. Porque se a gente começa a transformar a nossa fé em apenas a fé de uma coisa que me interessa, né? Eu considero que determinada coisa é muito importante. Então essa coisa é o que vai caracterizar a minha fé. E ao caracterizar a minha fé nessa coisa, eu abandono todo o resto da fé. Eu não estou mais firme na fé. Eu não permaneci firme, porque eu tornei a fé um instrumento. Pelo contrário, eu não só não estou mais firme na minha fé, como eu estou abandonando a fé integralmente. Porque eu sou o seguidor de Jesus. Esse é o problema. Você deve seguir Jesus integralmente. E é até admissível que você tenha dificuldades nisso. É até admissível. Eu uma vez estava conversando com um aluno da escola diaconal e ele falou assim, né, que de vez em quando eu vou lá conversar com os alunos. Esse ano eu só fui uma vez porque a epidemia proibiu o resto. E um deles virou para mim e falou assim, diácono, eu tenho muita dificuldade de ir ao presídio. Aquilo me deixa numa angústia, porque eu ainda não consigo ver Jesus no irmão preso. Meus parabéns. Valeu. Não só ele, como vários da turma dele abriram os olhos assim, né? Porque eles esperavam que eu fosse dar uma bronca nele, né? Porque quem espera que eu dê uma bronca numa pessoa que fala isso ainda não entendeu quem é Jesus. Porque eu tento sempre
viver uma vida onde eu imite Jesus. Eu nunca vou ser Jesus, mas eu tento chegar perto dele. E a gente tem que entender o seguinte: esse homem deu o primeiro passo, ele viu a necessidade de ir. Ah, mas ele não consegue, mas ele tenta. Lá no fundo dele eu estou vendo a briga, né? A briga lá, entra uma parte dele dizendo, não, não vai, eles não merecem, eles não prestam, né? E uma outra parte dele dizendo, vem, vem, vamos atender Jesus no irmão preso. Bernardo, mas será que algum dia ele vai conseguir superar a dificuldade dele? Não sei, pessoal. Mas a disposição já é importante. Entendem? A disposição de atender essa pessoa já é importante. Mesmo que ele passe a vida inteira nesse dilema e não consiga solucioná-lo, né? Se ele sinceramente está disposto a isso, ele já deu o grande passo. Permanecer firme na fé é muito mais do que a gente dizer que vai na missa todo domingo, que vai no culto todo sábado, que vai fazer vou no cemitério, vou no hospital. É você integralmente abraçar a fé. Mesmo que você não consiga, de uma vez só, cumprir tudo. Bernardo, você está dizendo então que quando Jesus fala que nós vamos ser presos, perseguidos, eu posso ficar tranquilo que isso não vai acontecer? Claro que não. Isso pode acontecer. Eu conheço vários padres, várias freiras que foram perseguidos, alguns que foram mortos, né, por estarem abraçados à fé integral. A verem que não é apenas isso, apenas aquilo, mas toda a fé. Né? Vamos dar exemplos assim. Eu conheço um jesuíta norte-americano que outro dia ele fez um post dizendo assim: no início desse ano eu falei que era contra o aborto. A esquerda inteira me atacou. Nesse ano eu falei que eu era contra a perseguição e a discriminação da comunidade LGBT. A direita toda me atacou. O que ninguém ainda entende é que eu sigo sempre Jesus. É interessante, né? Ele está defendendo a vida tanto do concepto que está na barriga da mãe, quanto nos irmãos que estão sendo perseguidos, né? Hoje uma pessoa me perguntou assim: Bernardo, você acha que a vacinação deveria começar por quem? Aí eu parei, fiquei pensando, porque eu estou angustiado, que eu acho que não tem vacina tão cedo, tá? Mesmo que a gente tenha vacinas aí disponíveis, a produção de vacina é muito pequena e muito dela está comprometida. Então, não sei se vai ter vacinação para todo mundo, né? E aí eu fiquei pensando, porque eu ainda não tenho uma resposta, assim, quem deveria ser vacinado primeiro, né? E eu falei isso, eu não tenho muita certeza de quem deve ser vacinado primeiro. Ah, Bernardo, não. Né? Será que os meus irmãos mendigos não devem ser vacinados primeiro? Será que os meus irmãos presos não devem ser vacinados primeiro? Será que os meus irmãos que moram em situação de casas densamente povoadas não deveriam ser vacinados primeiro? Sabe, pessoal, quando eu falei isso, tinha 3 pessoas perto de mim. Perto é uma forma de dizer, né? E sabe que essas pessoas olharam para mim com uma cara. Sinceramente, teve um que eu achei que ele
Acho que ele chegou a pensar em me dar um tapa, de tanta raiva que ele tinha. Né? Por quê? Porque eu mostrei uma situação que as pessoas podem não estar pensando. Né? Se eu realmente estou preocupado em proteger a vida, será que eu não devo começar a vacinar pelos mais vulneráveis? Mesmo que esses mais vulneráveis não sejam, vamos dizer, os mais socialmente valiosos? Sabe, eu falando isso, muita gente vai ficar irritada comigo. Mas não tem jeito, porque permanecendo firme que ireis ganhar a vida. É se posicionando. A gente tem que entender que quando nós nos posicionamos da forma que Jesus pede que nós nos posicionemos, a gente pode gerar uma certa raiva, uma certa indignação. Algumas pessoas vão ser a favor de nós, outras vão ser contra. Alguns vão nos acusar, vão nos criticar. Mas sabe, pessoal, esse é o caminho. A gente, quando Jesus fala que quem se apegar à sua vida irá perdê-la, é porque algumas pessoas consideram a vida algo tão importante que não aceitam perder nada. Né? A forma como elas vivem, as estruturas que elas vivem, o desejo, a forma, o desejo de manter a vida do jeito que está nelas é tão grande que elas não conseguem mudar. Essas pessoas estão tão apegadas à vida delas, do jeito que ela é, que não conseguem mudar. E essas pessoas, elas não vão conseguir ficar firmes na fé. E não ficando firmes na fé, elas vão perder a vida eterna. Por outro lado, aqueles que permanecerem firmes, que com todas as suas dificuldades, todas as suas angústias, todas as suas limitações, oi Cadu, paz e bem, todos os seus limites, assumindo as suas fraquezas, conseguirem pelo menos buscar a necessária mudança, estarão firmes. Eles abandonarão a sua vida no sentido da sua forma de pensar e de agir, não é? E irão ganhar a vida eterna. Não porque a gente merece uma relação de normalidade. Vamos dizer assim, já que você permaneceu neste caminho, você continua até o final. E o final desse caminho é a vida eterna. Entendem isso? Ou seja, você vai, até que num dado momento você chegou na vida eterna. Você só continuou naquele caminho, mesmo com toda a sua dificuldade, mesmo com toda a sua angústia, mesmo com toda a sua até incapacidade. Mas você permaneceu firme nesse caminho. E no fim, você chegou lá. Amém? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para falar hoje, né? Eu não sei se eu falei alguma coisa que vocês gostaram, não sei se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, que ficaram chateados comigo, né? Talvez eu tenha balançado a cabeça de algum de vocês. Às vezes é bom balançar a cabeça das pessoas, deixar as pessoas assim meio, não, é isso mesmo que ele falou, é isso mesmo. Né? Mas será que isso faz sentido? Não sei. Pode ter plena liberdade de discordar de mim, eu não sou nenhuma voz. As pessoas são obrigadas a concordar. Né? Mas eu penso que é importante que vocês leiam a palavra, sigam na palavra, né? Eu me lembro quando a Rita, olha, eu falei na Rita, a Rita está aí.
né? Eu me lembro quando a Rita virou para mim e pediu assim: Bernardo, coloca a leitura daquele dia na sua chamada, né? Para que as pessoas possam aproveitar, né? Que as pessoas possam aproveitar e fazer a leitura antes, né? Rita, olha só, hoje é Lucas 21, 12 a 19, tá? Depois eu vou te passar essa leitura, tá? Numa mensagem, tá? Eu acho que essa é uma mensagem que a gente precisa muito participar, entender, compreender, tá? Que eu acho que é essencial a gente seguir, tá? Aí, se você gostar, depois conversa mais comigo, vem falar comigo que a gente vê junto, tá? Combinado? Né? Pessoal, eu vou terminar agora, tá? Para a gente poder seguir em frente, tá? Amanhã, 15h30, a gente se vê, tá legal? Estamos combinados? Um abração, pessoal. Quem puder dar um pulo no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam seguros, usem máscara, glorifiquem o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.